pode gerar danos gasto e incapacidade, o que causa prejuízo significativo social, laboral e na qualidade de vida dos pacientes. O infliximab subcutâneo é um anticorpo monoclonal quimérico disponível na apresentação de solução injetável em caneta aplicadora. A gente já nota a diferença, a facilidade do acesso, né? Um ensaio clínico randomizado com pacientes com doença de Crohn moderada a grave comparou desfechos de eficácia e segurança dos pacientes em uso de infliximab intravenoso ou de infliximab subcutâneo. Os pacientes em uso de infliximab subcutâneo apresentam resultados similares ao grupo de pacientes com infliximab intravenoso. Em termos de remissão clínica e resposta clínica, e remissão e resposta endoscópica, a eficácia foi mantida para os pacientes que fizeram um switch do grupo infliximab intravenoso para o grupo infliximab subcutâneo. Com a formulação do subcutâneo infliximab, a opção adicional que permite fazer a transição da via de administração intravenosa para a subcutânea sem alterar o agente, beneficiando os pacientes em termos de facilitação da administração ao medicamento. As consultas públicas são uma importante ferramenta para a participação social e sua contribuição pode colaborar para ampliar as opções de tratamento para esses pacientes no SUS. Então, essa mensagem muito bem escrita pelo Dr. Lindenberg do INAF retrata a esperança e a necessidade desses pacientes, que muitas vezes têm distâncias enormes para se deslocarem, para chegar a um local de atendimento, para tomar a medicação, para tomar não, para fazer uso da medicação, como diz a doutora Wanda. Então, é um percurso que causa desconforto, né? Muitos vêm em transporte público do interior, rodam 500, 700, até, no caso de Salvador, até quase 2.000 quilômetros para tomar uma infusão, para fazer uma infusão. Eu digo tomar, que é que amanhã ele toma remédio, doutora Wanda vai me perdoar. Para fazer uma infusão. Então, nesse trajeto, a gente tem que considerar a alimentação, o uso frequente de um toalete, que muitas vezes os ônibus e os transportes, as vans, não têm essa facilitação para o paciente, e ele já chega bem sofrido. Então, eu considero isso, a doutora Wanda, como médica, vai trazer para essa conversa, de muito importante importância desse medicamento ser disponibilizado, para que o paciente tenha mais conforto, mais qualidade de vida e não possa ficar tanto tempo fora, né, para fazer uma infusão. Muitos saem num dia, viajam à noite, a madrugada toda, fazem a infusão e voltam um dia depois. São 3 dias que o paciente fica ausente do seu ambiente doméstico e, às vezes, do seu trabalho também, que é uma doença que limita a condição laboral dos pacientes. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer esse apelo à sociedade, aos internautas que estão conosco, para que participem dessa consulta pública. E também aos profissionais de saúde que estão nos assistindo. É muito importante a opinião deles, para que a Conitec veja que esse não é um problema só do paciente de Crohn, mas é um problema da sociedade. Então, eu queria iniciar passando a palavra para a doutora Wanda Heloísa, para que ela faça suas considerações e os demais convidados, para que depois, em seguida, a gente possa ouvir os pacientes, que aqui tem um relato real do que eles vivem no dia a dia. Doutora Wanda, por favor. Muito bem, muito obrigada, Marco Aurélio. E eu me sinto assim muito honrada de estar nessa live, representando o Instituto Grupar de Petrópolis e representando a reumatologia também como um todo, né? Como coordenadora da comissão de pacientes. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que isso, apesar de ser
uma audiência, uma consulta pública para a doença de Crohn, né, para as doenças inflamatórias intestinais. Isso envolve todas as doenças autoimunes em uso do infliximab. Por quê? Porque nós temos que pensar que os pacientes, os pacientes com doenças autoimunes, eles se relacionam. Muitas vezes nós temos as espondiloartrites e quando a gente vê, são doenças inflamatórias intestinais com manifestações de espondiloartrites. Então, isso tem muito a ver, sim, com a reumatologia, e eu agradeço imenso a oportunidade de estar aqui com vocês, e dizer que simplesmente não tem, na nosso entender, o porquê de não ser aprovado o infliximab subcutâneo. Porque isso implica, basicamente, na adesão ao tratamento. Então, quando você pensa que você tem que perder, muitas vezes, um dia de trabalho, que muitas vezes você não tem um chefe que seja, é, é, digamos assim, que seja seu amigo, que entenda o porquê de você perder aquele dia, você vai ser descontada no final do mês. E, além disso, o subcutâneo ele é muito mais aderente ao tratamento do que o intravenoso. A gente sabe que o gasto de uma medicação intravenosa é infinitamente maior do que o subcutâneo. Então, nós temos que pensar, primeiro, na adesão ao tratamento, certo? Segundo, que o subcutâneo ele tem a eficácia, tem a segurança, tem as mesmas prerrogativas da medicação intravenosa. Nós já temos, pelo SUS, medicação subcutânea para doença inflamatória intestinal. Sim, temos. Mas, e aqueles pacientes que já fazem uso do infliximab intravenoso, certo? Por que mudar para outra molécula? Para que mudar para outra substância se ele pode continuar com a mesma substância de forma subcutânea? Então, eu penso que sim, a reumatologia apoia o infliximab subcutâneo, com toda a literatura que está aí à disposição de quem quiser ler, inclusive a defesa nossa, e eu espero que todos os grupos, representantes de grupos que estejam nos ouvindo, tenham feito uma defesa em bloco, uma defesa enquanto associação de pacientes e não só enquanto pessoas físicas, e com um dossiê que está aí, para você ver que é importante, sim, a adesão ao infliximab subcutâneo. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos a favor e estamos disponibilizados para aquilo que for necessário e dizer que eu, sem medo nenhum de errar, que a adesão ao medicamento subcutâneo, no caso, o infliximab, ele é muito maior e será muito maior do que a adesão ao infliximab intravenoso, por uma série de razões, até mesmo para diminuir as complicações que a gente vê que acontecem no dia a dia, né? E só o fato de você não precisar de um centro, né? Não, você não precisar gastar tanto dinheiro do SUS, né? Nesse sentido, isso daí já é uma economia muito grande, já justifica
a formulação subcutânea. E quando eu digo gastar muito dinheiro do SUS, eu estou pensando no gasto direto e nos gastos indiretos, que o Marco Aurélio comentou muito bem na sua fala inicial, que os gastos indiretos são inúmeros, inúmeros e muito mais, talvez, do que os gastos diretos que nós temos com essa medicação. É uma droga eficaz, é uma droga que nós usamos há 23 anos, né? E nós temos certeza da eficácia desse medicamento. E quando nós temos uma maneira muito mais prática de utilizar essa medicação, isso faz toda a diferença. É a minha fala inicial e eu estou à disposição, se porventura eu puder resolver alguma dúvida, Marco Aurélio. Ok, doutora Wanda, muito obrigado. É super pertinente a sua fala. Essa questão econômica é algo muito grave e nós sabemos que no ambiente do SUS nós não temos tantos centros de coisa muito grave em São Paulo hoje de pacientes que estão com a medicação para ser infusionada e não tem onde fazer. É, Alguns estão tendo a, que pagar para poder fazer a infusão. na verdade, Marco Aurélio, a realidade brasileira é o seguinte: você consegue a medicação via SUS e você tem que pagar, em média, R$ 200 para fazer a infusão. Olha, R$ 200 é em torno de um quinto daquilo que muita gente recebe por mês. Então, isso não é viável. Então, veja bem o desperdício da medicação grave. Isso que é importante. É que você recebe a medicação, mas você não tem o dinheiro para pagar, porque centro de infusão via SUS não existe no Brasil. São polos muito diferenciados, como, por exemplo, nós temos em Petrópolis, tudo bem, mas, como diz você, a cidade imperial, mas e no interior? E nos grandes centros mesmo, a não ser no hospital universitário, a não ser no hospital público, onde é que você vai fazer a infusão? Por quê? Porque o centro de infusão tem custo. Então, é um direito dele cobrar, certo? Se ele cobra 180, 200, R$ 230, é aquilo que ele acha que tem que cobrar. Mas só que o nosso paciente muitas vezes não pode pagar. E se ele não pode pagar esse mês, ele vai juntar o dinheiro para aplicar no mês que vem. E onde fica a adesão ao tratamento? A adesão, digamos assim, ideal ao tratamento. Então, o paciente descompensa da sua doença por falta de adesão. Mas por falta de adesão, devido a quê? Devido ao sistema. Devido ao sistema que nós temos no país. Não é necessariamente a falta de medicação, necessariamente a vontade do paciente, certo? Mas ao sistema, porque a adesão ao tratamento depende, basicamente. Me desculpe, Marco Aurélio, se eu estou me prolongando, mas a adesão ao tratamento não depende só do paciente, depende também dos profissionais da saúde e depende também e principalmente do sistema de saúde. Essa é a minha opinião. Eu vou só complementar com um dado para dar fala de mais pessoas, para vocês terem uma ideia, vocês estão nos assistindo agora. No Ceará, nós temos 5 saúde. Tem um polo em Sobral que tem um centro de infusão que tem que atender 55 municípios. É impossível fazer isso. Aí vocês imaginem quem faz uso de um medicamento como o infliximab, passar ele ser na canetinha, no conforto, o paciente bem instruído para fazer isso em casa,
é inquestionável a economia, né? Nós vamos passar a palavra para a Nilma, para fazer uma palavra breve, que eu estou ansioso para falar com Eu os também estou pacientes. louca. Boa tarde a todos. É, é uma alegria muito grande estar aqui nesse debate, nessa demanda, na busca de mais contribuições com a nossa consulta pública. E muito bem colocado, Marcos, por você e pela doutora Wanda, a questão de valores, né? Tem o valor do SUS e tem aquele paciente que, além da distância, ele também não tem dinheiro para percorrer toda essa distância, fazer uso da medicação, que é um agravante também muito grande, que ele pode comprometer a qualidade do tratamento dele. Então, eu não vou me prolongar, não, que eu estou louca para ouvir o depoimento real dos pacientes. Vamos ouvi-los. E qualquer coisa, estou aqui. É só acrescentar um Não, pouquinho. pois não. Na Arur, a Arur é Uberlândia e região. Nós temos 160 pacientes fazendo uso em Uberlândia do Infliximab. Dado E importante, aí, o custo é considerável se sim, passar para usar a caneta. com Isso nós estamos certeza. falando de Uberlândia, né? Uberlândia e região. Então, agora nós vamos ouvir o sentido na pele, né? E eu Exatamente. até descobri a artrite reumatoide há 10 anos atrás, eu não sabia o que era o sentido na pele, não. É Aí hoje cruel. eu sinto, né? Hoje eu sinto as limitações que a doença tem, assim como a artrite, também a doença de Crohn. Então, nós vamos começar, vamos ser bem cavalheiros e chamar nossa Astrolândia, que é aqui do Ceará, da cidade de Aracoiaba. Astrolândia, você está por aí? Olá, boa tarde, Aí. mais uma. E aí, Astrolândia, nos conta um pouco de como é a tua rotina e qual é a tua expectativa de poder ter acesso a sua nova apresentação do medicamento, sendo através de uma canetinha para você fazer uso em casa. Fala para Ai, a gente. boa tarde, né? Mais uma vez. Assim, estou muito ansiosa, expectativa total, pensamento positivo. É mais ou menos 1 ano e meio. Eu também não sabia, não tinha ideia do que era uma doença inflamatória intestinal, até sentir os efeitos e começar aquela rotina de exame, consulta, vai no médico, vai em outro, até chegar no meu diagnóstico, né? Doença de Crohn. E graças a Deus, tem um médico maravilhoso que eu sou acompanhada, Dr. Caio, um homem de Deus, é de Deus. Aí ele me prescreveu essa medicação, infliximab, né? Então, a cada 8 semanas eu saio da minha cidade e vou para Fortaleza, lá para o César Caos, onde eu faço a infusão. Eu não vou em transporte da prefeitura, porque sai muito cedo, 5 horas da manhã, e sempre volta, né? Porque tem que esperar todos os pacientes, então chega aqui à noite. Eu vou sempre pagando. É um custo moderado, mas que cabe no meu orçamento. Por quê? Porque eu tenho medo. Então, além de tratar a doença, eu tenho que tratar o meu psicológico, porque eu ainda não entrei em remissão. Então, muitos sintomas se manifestam. Então, eu tenho medo de fazer uma viagem longa e ir mal, sentir a dor, precisar ir ao banheiro com muita frequência. Então, eu já vou pagando o transporte para encurtar essa viagem, para chegar lá no centro de infusão, né? Eu melhorei muito, muito, muito. Acredito no poder dessa medicação. Então, estou aqui para pedir para todo mundo participar dessa consultoria, para que possamos conseguir o infliximab subcutâneo,
para que eu não precise, não só eu, como todos, né? Não precise fazer essas viagens longas, exaustivas, principalmente, ó, psicológico. Eu conheço pessoas, tenho amigas que viajam muito mais do que eu. Tem gente que sai à noite, meia-noite da sua cidade, em Fortaleza, no dia seguinte. Tem pacientes de outro estado, se não me engano, do Maranhão, Piauí, que são atendidos aqui no Ceará. Então, para fazer essa medicação, para vir é muito desgastante, exaustivo. Quando a doença ela está em atividade, é muito, é doloroso. A gente sente na pele. Ao mesmo tempo que a nossa dose de esperança, que nem eu falo, é a minha dose de esperança de vida a cada 8 semanas. Mas tem em contrapartida esse deslocamento todo. Então, se a gente conseguir, eu acredito que vamos conseguir, vai facilitar demais, melhorar a nossa qualidade de vida, para que a gente possa tomar essa medicação em casa. Porque a partir do momento que ela for liberada, um parente meu pode estar recebendo essa medicação, alguém da Secretaria de Saúde, um conhecido que estiver indo para Fortaleza pode trazer para mim até a minha residência. Então, é isso que nós estamos buscando, né? Mais qualidade de vida, porque nós sabemos que temos as nossas limitações. Então, quanto mais a gente conseguir agregar benefícios para a nossa saúde, é melhor. E é Que isso. legal. E como É a poder participação. ouvir, né? Poder ouvir a realidade de quem vive com a doença e as dificuldades. Gente, tudo isso que ela falou é muito verdadeiro e é o que eles passam no dia a dia. A possibilidade de essa medicação ser administrada em casa, vocês imaginam o que vai mudar na rotina de vida dela? Como vai ser bom? Então, eu mais uma vez reforço, a consulta pública número 58, gente, da Conitec. Nós temos dia 15 para fazer essa contribuição. Fale com seus amigos, parentes, com quem você conhece da área da saúde, para fazer essa contribuição, que é muito importante. Então, agora nós vamos ouvir aí, seguindo o cavalheirismo Marcos, do deixa eu te pessoal. interromper só um pouquinho. Lembrando, pessoal, que dia 15 é a próxima segunda-feira. Então, Isso. há uma emergência em correr lá, pegar seu celular, pegar seu computador e dar a sua contribuição. Envolver todos os amigos e parentes que a pessoa não precisa ter a doença para compartilhar. E estou gravando, Perfeito, Marcos? perfeito. Perfeito, corretíssimo. Eu tenho assim que é o que eu digo, é o familiar, é o vizinho, é o colega, é quem tem a doença, é quem não tem a doença, porque na verdade nós temos que preservar uma coisa chamada respeito ao nosso paciente. Você me desculpem, eu sou, o Mário me conhece bem, Patrícia, Nilma, eu sou muito enfática, eu não faço política partidária, eu faço política do paciente. Então, eu acho que você não incorporar uma tecnologia que vai dignificar o nosso paciente, isso é desumano. Então, só quem tem uma doença de Crohn, que sabe que nós não temos sanitários públicos adequados em cada esquina para o nosso paciente, entendeu? É que entende a necessidade. Aliás, eu deixo aqui já um projeto para vocês da ADI. É um projeto de sanitário público, é um respeito ao nosso paciente com doença inflamatória intestinal. Doutora, uma parte, rapidinho. Obrigado, doutor. Vamos ouvir agora a Flavinha. Não, Perfeito. Marco,
Posso interferir assim rapidamente, dar uma informação muito Também. rápida? Lembrando que a gente tem mais 22 minutos de live Tudo ainda. bem, mas vou ser bem rapidinha. A sugestão da doutora Wanda é inspiradora. Na Argentina, nós temos a lei Não Posso Esperar, que é justamente para que tenha sanitários públicos. Nós estamos trabalhando sobre isso, sim, tá? Para que no Brasil também tenha pelo menos um projeto de lei. Desculpa a interferência, mas eu fiquei muito entusiasmada quando a doutora Wanda disse isso, porque é um modelo que a gente trouxe lá uma conquista da Fundeco, a Associação de Médicos da Argentina, e é uma inspiração para todos nós. Desculpem a interferência, prossigam. Aqui, É de o que forma nós alguma. estamos É, tentando aqui na cidade de Petrópolis. É exatamente esse projeto, Patrícia. quando a gente escuta a doutora Wanda, a gente tem que ficar com o caderninho e a caneta na mão, porque as ideias vão, né? E a gente tem que aproveitar o poço, né? Vamos ouvir a Flavinha. Flávia, como é ser campeã, medalhista de Ah, vôlei com doença de Crohn? no começo foi muito difícil, né? Porque a vida muda muito, né? E eu estava cursando a faculdade quando eu descobri, então foi o que a Celânia falou, né? Você O almoçou, né? psicológico da gente, ele abala bastante, né? Mas é só a vida acontecendo e a vida é esse montão de adaptar-se, né? E em 2019, eu descobri também a espondiloartrite, né? Como acho que foi a doutora Wanda, a doutora Nilma comentou. E eu precisei de cirurgia também na coluna, né? Eu tenho sacroiliite bilateral também e tenho a espondilite, né? Espondiloartrite associada, né? À doença inflamatória intestinal. E é bem difícil, né? Você conviver com tudo, né? Com o pacote, porque no meio do caminho vem, às vezes, uma uveíte e aquelas infecções oportunistas, né? O primeiro biológico que eu usei foi o Cíndia, né? Que era subcutâneo. E depois, com a perda de resposta, eu fui encaminhada para o infliximab. Só que eu moro em São Carlos, que é interior de São Paulo, na área rural. Então é assim, gente, tá chovendo bastante aqui hoje. Então, assim, o transporte que eu uso hoje da prefeitura, ele não vem até o lugar onde eu moro, não tenho esse acesso. Então, eu preciso sair um dia antes da minha casa, deixo minha filha e meu marido. Eu vou dormir na casa da minha mãe, que fica na cidade, né? E lá, de madrugada, às 4 horas da manhã, o transporte público me pega, aí eu viajo 100 quilômetros até Ribeirão Preto, e para fazer a infusão, a gente chega lá por volta de 6 horas da manhã, 7 horas, né? E eu saio mais ou menos uma meio-dia lá de dentro do hospital. Só que aí eu tenho que esperar até o último paciente sair, né? E que nem a semana foi a semana da infusão. Na segunda-feira eu fui fazer a infusão. E eu não estava muito bem. Eu estava com muita dor de cabeça, estava com tontura. E o último paciente tinha consulta às 5:30 da tarde. E assim, vocês sabem como que é esse negócio da diarreia, assim, eu falo, meu intestino tem uma vida, assim, totalmente aleatória, tem dia que ele dá louca nele, você nunca sabe quando você vai passar mal, você conhece seu corpo já há 15 anos com a doença, mas você nunca sabe quando que vai acontecer, né? E nesse dia eu tava assim, tava ruim, aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, tem como você vir me buscar? Porque eu não vou conseguir ficar aqui esperando, e os são assim terríveis, 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 assim. Eu até descobri um banheiro que é bem afastado, sabe? Eu fico tipo por lá, quando eu vou no hospital, eu fico naquela região, porque se caso precisar, é um banheiro mais limpo. Mas aí meu pai pegou e chamou um amigo dele que conhecia um conhecido para poder me trazer de volta para São Carlos, né? E então, assim, realmente, se eu não tivesse conseguido essa carona, eu ia ter que ficar esperando, ia chegar lá pelas 10 horas da noite em casa, né?
Então, realmente, assim, não é só você pegar e ir lá e tomar e voltar, né? E essa questão do intestino implica muito alimentando. Não tem como eu levar a marmita, porque a marmita vai ficar fria. Não tem como você se alimentar em qualquer lugar, porque você nunca sabe como que vai ser. Então, você vive todos esses dilemas e você tem que ficar administrando tudo isso, né? Então, eu fiz o vídeo, pedi muito mesmo, assim, a contribuição de todos os meus amigos, das pessoas que eu conheço, os meus familiares, para que eles voltassem na consulta, porque isso daí vai mudar a minha vida, entendeu? Vai mudar a minha vida, porque eu fico com muita dor na coluna. Lá no hospital não tem aonde a gente sentar, não tem onde a gente ficar esperando banquinho de praça, de cimento. Você sabe, você tem que ficar 5, 6 horas esperando no cimento. Ai, parece que é uma bobeira, mas eu tomo a cada 4 semanas. Quando eu acabo de respirar, vou falar de novo, né? Então, eu acredito que quando surgiu essa campanha, quando surgiu essa opção, eu falei, gente do céu, é assim, para quem não vive, quem não acompanha, pode ser uma coisa muito tranquila e às vezes até um drama, achar que é drama nosso, mas, gente, vai mudar a minha vida, realmente vai mudar, não vou precisar dormir fora, vai ser uma vida muito mais tranquila. Por isso, então, eu peço para todo mundo que está assistindo a live, né? Para que ainda não votou na consulta para entrar lá, porque às vezes um gesto tão pequeno, mas você está mudando a vida da outra pessoa, você está fazendo um bem tão grande que você não pode nem imaginar. E assim, hoje sou eu que preciso, mas amanhã pode ser você que precisa, não é verdade? Isso aí, Fantástico, Flávia, é isso fantástico. aí. Que história, viu? A doutora Wanda tá plenamente abraçada à ideia desse projeto. Eu acho que a gente devia Isso. discutir isso a nível nacional, Eu acho sim, não Marco, que nós temos que fazer um projeto apelo nível deve ser feito. nacional, não é um projeto nível Rio de Janeiro, não é um projeto nível Fortaleza, a gente tem que fazer um projeto nível nacional, porque é uma falta de respeito às pessoas que têm doença inflamatória intestinal. Eu convivo direto com o grupo o Retocron, de doenças inflamatórias intestinais. Nós trabalhamos muito de perto, porque, segundo o relato da Flávia, a doença dela começou com uma espondiloartrite, né? E isso é o nosso dia a dia. Muitas vezes o paciente chega com espondiloartrite, chega com dor lombar, chega com sacroileite, e quando a gente vai ver, acaba numa doença inflamatória intestinal. Então, eu acho, sim, que nós podemos, Marco, Nilma, DI, pensarmos em nesse projeto nível nacional, tá? Porque também, se nós implantamos isso nas pequenas cidades, como em São Carlos, como Ribeirão, etc. e tal, acaba chegando nos grandes centros. Então, se a gente começa das pequenos núcleos, nós chegamos na capital, entende? O importante é um belíssimo projeto. Eu faço como outro, Marco. Eu quero ver isso se tornar uma realidade no Brasil e eu peço a ajuda de vocês para isso. Um outro dia eu Conte conversava conosco, doutor. com um paciente de Crohn e ele dizia assim: olha, as pessoas não têm ideia porque não proporcionam a gente mais conforto. Será que eu vou ter que comprar um banheiro químico e andar com ele na caminhonete? Colocar na carroceria da caminhonete um banheiro químico para eu poder usar? Isso é uma feito, Porque não Marco. falou, não tem Isso é momento. O uma, momento eu chego. isso é uma falta de respeito, inclusive nos hospitais. Inclusive nos hospitais, entendeu? E principalmente nos hospitais públicos. Eu posso falar com conhecimento de causa e sem medo de errar, tá, minha gente? Sem medo de errar. Pessoal, vamos ouvir o Daniel, ele trazer o relato dele. Daniel, eu sei que não diferente da Flavinha e Solânia, eu sei que também a sua realidade deve ser muito complicada e a gente quer muito ouvir você.
e que você traga essa sua mensagem e esse apelo às pessoas que tenham solidariedade a essa causa e possam contribuir maciçamente nessa consulta. Eu tenho muita esperança em que as pessoas que têm o poder de decisão na mão possam ser sensíveis a essa realidade, porque eles não desconhecem isso, não. Eles sabem o que é a realidade do Crohn. Então, a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa contar com você, Daniel. Nos ajude. Boa tarde, estão me A ouvindo palavra é bem? sua. Tá bem, sim. Bom, então, sou Daniel, eu sou aqui de BH e tenho Crohn, o diagnóstico meu é relativamente recente. Eu tenho o diagnóstico há 2 anos e meio aproximadamente. Mas meus primeiros sintomas, eles remetem a uns 10, 15 anos atrás, só que eu não tinha ciência de que era um sintoma de doença de Crohn. Ouvindo aí o pessoal falando, eu percebi que eu sou privilegiado de certa forma. Vou explicar por que que eu estou dizendo isso. Infusão na cidade que eu moro, eu acho que isso pode ser considerado um certo privilégio, comparando com os outros colegas, e também faço no Hospital das Clínicas. Então, eu já faço a minha infusão no ambulatório do próprio hospital. Então, eu tenho essa facilidade. E eu fico pensando que, mesmo tendo essas facilidades, eu ainda tenho as minhas dificuldades. Então, por exemplo, mesmo morando em Belo Horizonte, fazendo a infusão aqui, eu levo, em média, de 5 a 6 horas, isso considerando que vai ser rápido o processo, de 5 a 6 horas para poder concluir, desde o momento que eu saio da minha medicação, chego no hospital, aguardo a minha vez de poder fazer a infusão, faço a infusão e saio de lá. Então, de 5 a 6 horas. Isso morando aqui em BH e fazendo a infusão na minha cidade. Então, eu fico pensando nos colegas que precisam sair da cidade deles, irem para outras cidades, né, o transtorno que isso causa para os nossos colegas. E eu não estou aqui só por mim, mas pensando em toda a comunidade do pessoal que tem doença inflamatória. E existem algumas dificuldades que são muito particulares. Então, por exemplo, a minha doença de Crohn ela é fistulizante. Então, eu tenho fístulas, hoje eu tenho três sétons que eu coloquei via cirurgia. E no começo, quando eu fiz a colocação desses sétons, eu tinha acabado de ser internado, fiquei 18 dias no Hospital das Clínicas, fiz uma drenagem, né, percutânea, que eu tive um abscesso numa alça do intestino. Então, eu saí de lá e fiz a colocação do séton. E nesse processo, houve uma inflamação, uma infecção no local. Então, causou uma dor muito grande. E mesmo com essa dor e esse desconforto, eu tinha que fazer esse trânsito, né, da minha residência até a clínica. Então, assim, era algo muito doloroso mesmo, assim, para poder lidar. Melhorei, comecei a melhorar agora, né, depois de algumas infusões. Eu acho que a medicação fazendo efeito, acabou que hoje eu não sinto mais dor no local. Eu acho que já é um efeito da medicação mesmo, né? Então, assim, além, né, do que eu acho uma coisa que me preocupa bastante, a questão do transporte da medicação. Eu já tenho uma preocupação quando eu pego a medicação na farmácia e venho até minha residência, trago para minha residência. Eu já tenho uma preocupação com esse transporte, né? Que eu não sei se, por mais que a gente tome o máximo de cuidado possível, se a gente está tendo o cuidado necessário para manter a eficácia da medicação. E aí tem o segundo momento, que é saindo da minha residência com a medicação até a clínica, podendo ter algum problema ali, né? De atrasar um pouco mais e tal, porque eu faço isso usando o transporte público, né? Então, assim, essas são minhas dificuldades muito particulares, que já, para mim, já causam um transtorno muito grande. Eu perco dias de trabalho recentemente. Eu fui, semana passada, eu fui lá no ambulatório marcar a minha próxima infusão, eu não consegui, porque não tem data disponível ainda, e ainda tive um outro problema, porque como a minha última consulta foi em dezembro do ano passado, meu médico colocou a data de dezembro. E eu chegando no ambulatório, eles falaram que não pode aceitar, que tem que ser a data desse ano. Então, eu vou ter que perder quase um dia inteiro de trabalho para ir no meu médico, pedir para ele consertar essas folhas, né, de pulsoterapia e de prescrição, e depois ir até o ambulatório e aguardar mais um tempo importante para poder fazer a marcação. Hoje eu tenho a compreensão, né, do local de trabalho, né, de onde eu trabalho, eu tenho essa compreensão do meu chefe. Mas quantas pessoas não têm, né, que tem esse problema de não ter a compreensão do patrão e ainda perder um dia de trabalho para estar podendo fazer todo esse processo, né? Então, acho muito importante que as pessoas
participem, né, contribuam conosco, não só aqueles que têm parentes, não só aqueles que têm a própria doença, mas a população, a sociedade em geral, que um dia, né, pode acabar precisando também da medicação. Que bom. Patrícia, o Matheus não vai estar conosco, não é isso? Patrícia, está me ouvindo? Acho que não. Eu acho que a Patrícia está com o microfone desligado. Ah, Ô, tá. Marcos, enquanto a Patrícia volta, deixa eu perguntar uma coisa para a doutora Wanda. Quando o Marcos disse, doutora Wanda, que tem paciente que percorre 2.000 quilômetros para chegar no centro infusional, como que fica a garantia de temperatura ideal do medicamento desse paciente? Eu acredito que comprometida, a menos que o É, transporte tenha um refrigerador adequado. Na verdade, eu penso que quando você tem a necessidade de andar, né, essa quilometragem, é porque a medicação deva estar no centro de infusão Ah, e não sendo transportado pelo certo. paciente. Porque se a No meio pessoa do nada. lá, enfim, a 2.000 quilômetros, entendeu? Ele não tem como receber a medicação. Então, a medicação está no centro de infusão. Até aí não tem problema nenhum. Certo? Ok. Uma coisa, Marcos, eu já vi que nós estamos encaminhando para o final da live e eu queria aqui deixar o seguinte, que vocês saibam que nós estamos falando de uma medicação que é um biosimilar, é subcutâneo, é eficaz, é seguro. Nós temos toda uma literatura que dá respaldo ao uso dessa medicação. Nós não temos absolutamente nada contra a medicação infusional, mas nós temos muita coisa a favor da medicação subcutânea, por todos esses relatos que vocês viram aí. E nós estamos falando de uma adesão ao tratamento. E quando a gente fala de adesão ao tratamento, a gente está falando de tratamento, a gente está falando do paciente com chance de remissão da sua doença. Isso é que é muito importante, porque nós estamos pensando em doenças inflamatórias intestinais que, independente de dor, é uma patologia que dá muita insegurança, que causa muito constrangimento, que é muito ruim você pedir, por favor, pelo amor de Deus, para usar um sanitário de alguma loja, de algum restaurante, lanchonete, etc. E tal. Então, eu acho que a chance, a oportunidade que o SUS está nos dando de usar uma medicação subcutânea que você possa fazer uso, aplicar. Gente, não se toma medicação infusional, não se toma medicação subcutânea. O Marco Aurélio mexeu comigo, porque ele sabe que quem trabalha com educação em saúde está sempre atenta a esses detalhes. Então, você poder aplicar, poder fazer o seu tratamento no conforto da sua casa, sem precisar sair de véspera, voltar no dia seguinte. Então, esses relatos que vocês fizeram aqui, Daniel, Flávia, enfim, a Astrolânia, etc., e a própria Patrícia, isso daí mostra o que é. Qual é o retrato disso? Nível nacional. É desumano. É desumano. Portanto, essas são as minhas considerações. É um biosimilar que eu acredito, é um biosimilar de formulação prática em que o nosso paciente vai ter oportunidade de um tratamento melhor. Não que o intravenoso seja ruim, absolutamente, não é.
E é o que é a medicação que nós temos, a medicação biológica que nós temos maior experiência. Eu posso dizer que eu tenho 23 anos de experiência com o infliximab, certo? Agora, essa oportunidade nós não podemos deixar passar. Muito obrigada, ADI, por essa oportunidade. E desculpe se eu sou assim, muito enfática, às vezes, nas minhas colocações, mas quem me conhece sabe que eu sou assim. Obrigada a vocês. Obrigado à senhora doutora Wanda pela sua participação, sempre muito brilhante e traz orientações com simplicidade e com amor, né? É uma característica da doutora Wanda, do seu esposo, é transbordar amor na medicina. Isso é muito bonito. Patrícia, por favor, você está com a mão levantada, eu queria ver nossa questão de tempo, porque eu acho que a gente estrangulou o tempo aí, e partir para as nossas considerações finais, se houver tempo para cada um. Por favor, Patrícia. Sim, Marco, eu quero ponderar que ninguém aqui quer que o infliximab subcutâneo seja decotado do PCDT, do SUS. Nós precisamos sim do infliximab subcutâneo. O que a gente precisa considerar é que cada paciente tem uma realidade. No seu dia a dia, cada paciente tem uma tem gente que tudo bem, eu posso ficar o dia inteiro fazendo a minha infusão, não tem problema, isso não impacta no meu dia a dia. E eu não vou deixar de fazer o meu tratamento por causa disso. Outras pessoas têm dificuldade, aí a gente vai para o interior de Minas Gerais, porque Minas Gerais é muito grande, a gente vai para o sertão nordestino, porque é muito distante dos centros de infusão, e nós sabemos, é fato, que a gente tem uma, um sério problema com centros de infusão no Brasil. Então, ninguém quer que o infliximab endovenoso seja subtraído do SUS, seja decotado do PCDT da doença de Crohn. A gente precisa que ele seja incluído, que ele seja mais uma forma de tratamento. E aproveitar também para, por favor, pedir para as pessoas que participem tanto da consulta pública do infliximab subcutâneo. O último dia é dia 15, segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos, encerra, né, a consulta pública. Como também a consulta pública, pedir que todos participem da consulta para a inclusão da calprotectina fecal pelo SUS para monitorar a doença de Crohn, porque a gente sabe que substitui, em alguns casos, a necessidade da colonoscopia. Então, a participação social, ninguém aqui quer que um medicamento seja excluído, a gente quer mais uma opção de tratamento. E nós queremos também, nós precisamos também que as pessoas tenham consciência de que a participação social é fundamental para que tecnologias e medicamentos sejam incluídos no SUS. Nós tivemos um exemplo recente da vacina contra a dengue, né? Que só foi incluída para tratamento no SUS, só será fornecida no SUS por causa da participação social. O ustekinumab foi a mesma coisa. Antes o pessoal precisava judicializar, agora já está disponível no SUS para doenças de Crohn. Então, gente, a gente precisa unir forças. Como gestora de ONG e como representante da DEI Brasil aqui, eu peço a todos, depois do relato do Daniel, da Flávia, da Astrolânia, depois das ponderações da doutora Wanda, sempre muito inspiradora, depois do que a Nilma trouxe para nós, eu quero pedir a todos, participem e tenham a consciência de que, através das consultas públicas, nós podemos mudar o curso da nossa história. Me desculpe se eu prolongo, eu também sou do time da doutora Wanda, uma entusiasmada, tá? Então, acabo falando muito, me perdoem. Então, gente, olha, a gente só tem que agradecer ao Matheus que não pôde participar, ao Daniel pelo seu relato, à Flavinha, à Astrolândia, desejar muita saúde e recuperação plena, que ela volte logo para casa, a Ana Carolina, que está internada, que estaria conosco hoje, mas está em tratamento hospitalar.
para vocês verem, né, que o crono manda recado, não. Ah, vou chegar daqui a meia hora, não. Ele não manda recado. O crono, ele chega e diz, cheguei, estou aqui, e a gente precisa estar preparado para ele. E para estar preparado para ele, é que a gente precisa contar com toda a sociedade que está podendo ter acesso a essa consulta pública para que faça a contribuição. A Conitec quer ouvir a voz da sociedade, a voz do paciente. Não é só, eu repito, não, a pessoa atingida não é só o paciente Crohn. Vocês veem a Flávia. A Flávia vai vir tratar, ela deixa o esposo, deixa a filhinha pequena, que eu vi ali nas imagens dela, que tem uma bonequinha lá no cantinho, deve ser da filhinha dela. Então, essa ausência dela do lar também é um prejuízo, tá? Assim como de outros que têm que se deslocar, e eu conheço muito bem o que é o sertão, porque aqui a gente, na nossa associação, no GAS, a gente trabalha 184 municípios. Então, tem locais em que a geladeira do paciente é um pote de barro, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, a gente precisa criar acesso. E quando vem uma medicação como essa, que vai facilitar muito a vida do paciente, e a doutora Wanda falou num aspecto super importante, que é a adesão ao tratamento facilitada, porque o paciente bem orientado e tendo uma medicação que facilite a sua adesão ao tratamento é tudo que a gente quer, é tudo que a doutora Wanda quer, é tudo que o paciente dela quer, entendeu? E é tudo que todos nós, como gestores de associações de pacientes, queremos, que é o bem e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, nosso muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Patrícia, se você tiver mais um minuto, eu quero que você dê o Eu tchau tenho um para todos. minuto. Tá? E a doutora Wanda quer dar uma palavrinha para encerrar. Nós vamos ter que esticar um pouquinho. Então, essas são as Eu minhas sou. palavras finais. Eu entrego a live na mão de vocês, mas vou estar aqui. Para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem. Que a sociedade civil organizada é uma sociedade civil feliz. Show. E para Pati? encerrar, eu estou aqui com áudio e vídeo desconectados, gente, porque eu estou na região da Pampulha e o tempo aqui está fechado e a internet está intermitente. Peço desculpas por isso. Mas eu preciso, em meu nome, em nome de todo o time da DEI Brasil, agradecer a todos vocês, agradecer a presença do Marco, que quando eu convidei o Marco para ser moderador da nossa live, eu tinha certeza que eu estava fazendo a melhor escolha, porque se dependesse de mim, nós só terminaríamos aqui às 18 horas, né? Agradecer imensamente a presença da Nilma, nossa amiga do coração, que nós tenhamos muitos outros eventos em conjunto, Nilma. Muito obrigada por tudo. A doutora Wanda, por ser tão inspiradora, por trazer tantos insights para a gente, pelas provocações trazidas. Muito obrigada, doutora. Nós temos como lema na DEI Brasil que nós somos portadores, cuidando de portadores, e a paixão pela causa é o que nos move. E eu percebo claramente agora, eu, Patrícia, percebo claramente que a paixão pela causa é o que move você também. Felizmente, nós conhecemos muitos outros médicos assim, e isso acalenta nosso coração. Vocês não são médicos que cuidam só da doença, vocês cuidam do paciente como um todo. E agradecer demais, demais, demais a Astolânia, a Flávia, ao Daniel, porque não são todas as pessoas, não são tantos pacientes que aceitam vir falar da própria vida para a gente, fazer essa exposição pública para expor a necessidade de mudança. Nós precisamos passar por uma mudança e vocês três são fundamentais nesse processo. Vocês foram, a participação de vocês hoje foi participação especial e fundamental para que a mudança que a gente precisa efetivamente aconteça. Muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo.
Marco, devolvo para você para o encerramento. Sairemos vencedoras, Patrícia. Sim, tem um ditado na Aliança Latina que diz: juntos somos mais fortes, né? Com E toda isso é certeza. uma frase muito, muito marcante Forte. para todos nós que trabalhamos com a saúde. E você quer falar alguma coisa? Não, só estou dizendo que assim, Vai esse mandar lema uma da encomenda Aliança de pão de Latina. queijo para todo mundo, é isso ou não? Como? Eu ouvi dizer que você vai mandar uma encomenda de pão de queijo para todo mundo. Não receberam ainda, não? Não Tá chegou aqui. batendo a porta. Aguarda aí que tá batendo a porta. Mas Gente, está estão um todos convidados temporal a vir aqui, comer um pãozinho de queijo. temporal terrível. Se a gente encerrar, eu vou Não, ter, de repente nós eu vou vamos cair, encerrar tá? agora e É, desejando a todos vamos encerrar antes que a internet nos encerre, né? É isso, isso aí. Isso. desejar a todos um ótimo final de semana e E vamos arranjem um tempinho. fazer, Quem não participar da contribuiu consulta. ainda, que arranje um tempinho aí, pega o smartphone, vai lá, ou no computador. Aqui no Ceará tem um sol para cada um, então se quiser mandar um pouquinho dessa chuvarada aí, que aí está chovendo em todo canto. Ó, Um e grande outra coisa, abraço, é gente. só uma coisa. Amanhã, domingo e segunda-feira, DI Brasil, nós estaremos de plantão no WhatsApp para as pessoas que precisarem dos links da consulta pública, todo mundo, porque a gente só atende de 14 a 18 horas. E não atendemos no domingo. Domingo e segunda-feira nós estaremos desde 8 da manhã até às 18. As pessoas que tiverem dúvidas podem enviar para a gente a solicitação e a gente envia o link para participação na consulta, tá? Plantão na DI Brasil, gente. Muito Perfeito. obrigada a todos, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos que assistiram a gente. Obrigada de coração. Tchau, gente. Um beijo. Abraço, Tchau. Bom abraço. final de semana para todos. Obrigada. Saúde.